a Yom Yom para o dia 23 de Tishrei, dia de Simchat Torah, diáspora. Nos traz aqui o nosso Rebbe um trecho selecionado de um discurso hassídico pronunciado pelo Rebbe anterior. E no Fabrengen, no encontro hassídico que seguiu, ele relatou o seguinte, que em Simchat Torah do ano de 5.540, que equivale a 1779, disse o Alter Rebbe, ou seja, aqui o Rebbe anterior está trazendo num Fabrengen, no encontro hassídico, celebrando a data de Simchat Torah, um dito que foi proferido pelo Rav Shneur Zalman, primeiro Rebbe de Chabad, autor do Tanya, também na data de Simchat Torah, se referindo a essa data, no ano de 1779. E assim disse o Alter Rebbe. Está escrito no versículo bíblico que a Torá, Etz Chaim ile machazikim ba. A Torá é uma árvore de vida para quem a ela se apega. Então, assim como uma árvore rende frutos, a Torá também é a árvore da vida. Ou seja, o que nós desfrutamos através da Torá, da própria vida, saber viver de forma adequada, aproveitar a vida, uma boa qualidade de vida, em todos os sentidos, uma vida com conteúdo, com significado. A Torá é uma árvore da vida para quem a ela se apega, para quem se apega a ela, essa árvore, enfim. E ele nos fala que isso refere-se aos homens de intelecto que estudam a Torá. Então, há o sentido literal do versículo e aquilo que aprendemos dele, aqui o Alter Rebbe nos dá uma variante, uma explicação hassídica mais profunda, mais espiritual sobre esse versículo. Então ele nos diz que a primeira parte do versículo que fala que a Torá é a árvore da vida para quem a ela se apega, se refere aos homens de intelecto, aquelas pessoas que se dedicam ao estudo da Torá, talvez até aquelas pessoas que podem se dar ao luxo de dedicarem-se ao estudo da Torá full time, de forma integral, ou que eles consagram sua vida para o estudo da Torá. E alguém que estuda a Torá todos os dias, o tempo todo, é uma pessoa que, sem dúvida alguma, além de adquirir conhecimentos, mas para poder estudar a Torá, é uma pessoa que tem cabeça. Né? Então ele nos diz, isso se refere aos homens de intelecto, às pessoas que se destacam mais no plano intelectual e se dedicam ao estudo da Torá. O versículo em hebraico, o versículo bíblico prossegue dizendo Vetomchea meushar, e aqueles, é um versículo no livro de Provérbios do rei Salomão, e aqueles que a sustentam, essa árvore da vida, são afortunados. Felizes, afortunados, não é? Bem-aventurados aqueles que sustentam essa árvore e esse estudo. Então, no sentido literal, os nossos sábios no Talmud, eles traçam uma divisão entre a primeira parte e a segunda do versículo, dizendo que a primeira se refere àqueles que na prática se dedicam boa parte do seu tempo ao estudo da Torá. E quem são aqueles Betomchea meushar, aqueles que a sustentam, são afortunados, são aqueles que patrocinam o estudo dos estudiosos, não é? Ou seja, eles criam os meios e as condições, eles trazem os recursos para que os outros possam se dedicar. Eles também estudam Torá, mas, sei lá, meia hora, uma hora por dia, o que for, de acordo com sua disponibilidade, mas eles patrocinam e possibilitam o estudo da Torá por parte daqueles que se dedicam integralmente a esse estudo. Mas, na explicação mais profunda mística do Alter Rebbe, assim ele interpreta a segunda parte do versículo, que Vetomchea meushar, aqueles que a sustentam a Torá, são afortunados. Isso se refere a quê? Em contraste à primeira parte do versículo que ele falou que se refere àqueles que são dotados mais de intelecto, aqueles que se aprofundam na Torá, utilizando mais os seus dons e capacidades intelectuais. Já a segunda parte do versículo, em contraste a isso, na interpretação do Alter Rebbe,
Aqueles que a sustentam são afortunados, refere-se aos homens de Avodá, aquelas pessoas que estão empenhadas no serviço a Deus, no trabalho espiritual, no trabalho consigo mesmo, trabalho de autoaprimoramento, de aperfeiçoamento pessoal, de trabalhar sobre suas virtudes de caráter, sobre suas características da personalidade. Então, a primeira parte do versículo faz alusão mais àqueles que estão mais concentrados e imersos no estudo em si. Talvez até o forte deles seja o lado intelectual, e na parte intelectual eles podem imergir no estudo, né? Esquecendo de todo o resto, e eles estão imersos no estudo. Então, para eles, de fato, a Torá é a árvore da vida, para quem se apega a ela. Porém, mais do que isso, aqueles que a sustentam são afortunados, Betomchei Meushar, de acordo com o Alter Rebbe, isso envolve aquelas pessoas que dão mais ênfase ao lado emocional, ao lado sentimental. E isso acaba envolvendo o serviço a Deus, o trabalho a Deus na Avodá. A hora do trabalho a Deus essencialmente é na oração, ou a meditação prévia antes da reza, ou durante a própria oração, ou seguindo as preces, etc. Então ele nos diz: bem-aventurados, afortunados são aqueles que se dedicam à Torá, são aquelas pessoas que se dedicam a dar sustentação à Torá, não só patrocinando os outros, mas dentro de si próprios, ou seja, que eles tomam os conceitos que eles aprendem na Torá e procuram internalizar, procuram absorver isso profundamente dentro de si, trabalham para se aprofundar nisso de forma que isso impacte as suas emoções, seus sentimentos. Então, assim ainda interpreta o Alter Rebbe, em hebraico, fazendo aqui um jogo de palavras, Vetomchei Meushar, aqueles que a sustentam, nós falamos, são aqueles que trabalham sobre as palavras da Torá, procurando internalizá-las também a nível emocional, a nível sentimental. São afortunados, a palavra afortunados em hebraico, eles têm sorte, são felizes, não é? Meushar. Então, num jogo de palavras em hebraico, invertendo apenas as ordens das letras que compõem a palavra Meushar, são afortunados Meushar, conforme uma interpretação cabalística que encontramos no Zohar. O Zohar fala, não leia apenas Meushar, mas que essa mesma frase, ela contém mensagens adicionais. Se nós pegarmos as letras que compõem essa palavra Meushar e realocarmos numa outra combinação, sim, alterando a ordem das letras, nós vamos chegar à palavra Meroshó. Meroshó significa da sua cabeça. Então, aqueles que a sustentam, o que eles vão ser felizes de onde e por que da sua cabeça. O que significa isso? Assim explicou o Alter Rebbe, o Sr. Zalman, que graças à sua avodá, graças ao serviço e trabalho espiritual, ao esforço dessas pessoas que procuram aquilo que eles aprenderam que está na sua mente, procuram baixar para o seu coração, procuram internalizar isso, trazer um nível emocional, um nível sentimental, sentir e perceber essas coisas de forma que isso as afete, as impacte positivamente. Então, graças à sua avodá, esse trabalho, eles atraem um nível espiritual da sua cabeça. Se fala que eles conseguem chegar ao nível espiritual mais elevado que aquele que, na linguagem, na leitura do Zohar, é chamado de Meroshó, aquilo que chega, por assim dizer, até a cabeça, entre aspas, até o plano espiritual divino mais elevado. Então, através desse serviço, desse esforço de internalizar o estudo, para que esse estudo não fique apenas na mente, mas que ele impacte também o coração, mexa com as emoções, sentimentos da pessoa, e isso que vai impeli-la também para a ação prática, que vai levar a pessoa às atitudes corretas. Então esse nível atinge um grau de espiritualidade muito elevado, que chega até aquilo que é chamado no Zohar de sua cabeça, sua divina, por assim dizer, uma linguagem metafórica, até o nível mais elevado e superior da divindade, o nível mais profundo do Ein Sof, do infinito. Isso é como a superioridade que há. Então aqui há um paradoxo, porque esses últimos,
aqueles que procuram sentir a coisa, etc., eles teoricamente estudam menos do que os outros. Os outros estão com o intelecto voltado e imerso no estudo da Torá o tempo todo. E esses não, e boa parte do tempo eles investem nesse serviço espiritual de meditar, de refletir, de procurar sentir, vivenciar. Mas se fala que isso é como a superioridade que há no pé, por ser precisamente quem sustenta a cabeça, mesmo se tratando da analogia do corpo. Então o pé ele leva uma vantagem até sobre a própria cabeça. Não há dúvida que a cabeça contém o cérebro e 4 dos nossos 5 sentidos e etc. Os órgãos vitais estão na cabeça. Mas existe uma vantagem do pé sobre a cabeça, que o pé é que dá sustentação a tudo. E a cabeça, por assim dizer, ela tem a sua sustentação através dos pés. E esses pés aqui, entre aspas, simbolizariam então talvez aquele Yehudi mais simples, talvez aquele que não é o erudito, não é o grande estudioso, não é o grande intelectual, não é aquele que se dedica o tempo todo para o estudo da Torá, mas é aquele que procura internalizar aquilo que ele aprende, ele procura absorver isso profundamente, trazer isso no íntimo do seu coração, no âmago da sua alma. Então, por mais que ele pode parecer estar num nível só de pé, quando equiparado à cabeça, aqueles que são a cabeça do povo, que eles são os intelectuais, etc., mas existe uma vantagem nos pés sobre a cabeça, que são os pés que dão sustentação à cabeça. Então esse Hayom Yom, ele foi selecionado para o dia de Simchat Torah. Na diáspora se comemora em 23 de Tishrei, Simchat Torah, o encerramento da leitura da Torá, e tradicionalmente nesse dia nós fazemos danças muito alegres e entusiásticas segurando a Torá. Inclusive os mestres racídicos explicam que em Simchat Torah nós, mais do que abrir o livro para ler ou para estudar, o que nós fazemos, qual é a ênfase nesse dia? Até com o livro fechado, segurá-lo e simplesmente dançar com ele. Isso também mostra o lado especial que existe, por assim dizer, nos pés. Ou seja, é importante o estudo, o conhecimento, mas Simchat Torah, nossa grande alegria, ela vem justamente com as danças que fazemos nos pés. E há muitas explicações sobre isso, inclusive se fala que o fato de em Simchat Torah nós estarmos com a boa parte do tempo com o rolo sagrado, o livro da Torá fechado, dançando com ele, não aberto, estudando e lendo, isso vem significar que nós temos consciência, sabemos que acima daquilo que lemos e estudamos, acima da dimensão lógica e intelectual da Torá, existe uma dimensão suprarracional, que está acima do intelecto, existe a divindade da Torá, que é algo, com toda a sabedoria da Torá, mas existe algo transcendental, muito mais elevado que a santidade da Torá. E isso é o que nós representamos no momento que nós dançamos, mostramos a nossa alegria e júbilo com a Torá fechada, ou seja, a nossa fonte de alegria, felicidade extraída da Torá não vem só do conhecimento da Torá, do prazer intelectual que obtemos ao estudá-la, não, nossa alegria com a Torá é derivada do fato de sabermos que a Torá é até suprarracional. Ela é tão sagrada, por isso até com o livro fechado, quando não estamos lendo, etc., e por isso nós dançamos com os nossos pés. Ou seja, aqui o que fica em evidência em Simchat Torah não é a cabeça, não é que fica estudando, etc., não, são os pés que circundam e rodeiam a mesa de leitura da Torá, e são os pés que se erguem do piso, dançando, celebrando, com alegria. Isso vem de encontro a essa explicação, essa interpretação mais profunda, baseada inclusive no Zohar, que nos é trazida pelo Rav Shneur Zalman, sobre esse versículo relativo à Torá.